Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. A aula é para a turma do primeiro ano da EJA, primeira EJA. A gente hoje vai corrigir a segunda atividade impressa de vocês, que tem 5 questões. Então vai aparecer aí na imagem o site que eu coloquei para vocês, disponibilizei para vocês. Esse site, ele é a fonte das respostas da atividade que eu passei, tá? São 5 questões, a atividade de geografia, 5 questões na atividade de filosofia. A gente passou 2 atividades, uma de cada disciplina. A primeira questão da atividade de geografia pergunta sobre o IDH. Ele quer que expliquemos o que é o IDH. Então, aqui na fonte, né, no site aqui do Brasil Escola.ol.com.br, a gente já vai poder encontrar essa resposta. Logo aqui no início, ó, IDH é a sigla para Índice de Desenvolvimento Humano. É uma medida de desenvolvimento de um país. O que ela avalia? Avalia não só os aspectos econômicos, mas também sociais, considerando que não é apenas a economia que mede o avanço de uma população. Então, o IDH, diferentemente do PIB, que é o Produto Interno Bruto, ela não vai analisar apenas a economia, vai analisar outros fatores também, que são importantes para analisar a população, qualidade de vida, né? O avanço da população. Analisa também fatores sociais, por exemplo. Tá certo? Isso é o IDH. Em resumo, certo? Questão número 2. Quer saber o seguinte. Todos os anos os países são avaliados. O que essa avaliação possibilita? Então, para a gente chegar em um número aqui do IDH, que vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida da população, inclusive. Essa avaliação que é feita para estabelecer o IDH possibilita o quê? Então, a resposta vai estar logo aqui na sequência. Todos os anos, os países são avaliados. Essa avaliação possibilita a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, interferir por meio da elaboração de políticas de ajuda humanitária nos territórios que apresentem essa necessidade. Tá? Então, analisando a qualidade de vida das populações, eles vão saber se a população precisa ou não de ajuda e vão poder fornecer essa ajuda, né? Muitas vezes através de tropas, né? Porque a ONU possui tropas que prestam ajuda humanitária, inclusive, certo? É isso que a ONU faz depois de ser feita essa avaliação do IDH. Os países que já são desenvolvidos já não vão precisar de ajuda. Tá certo? Agora vamos para a questão número 3. Quem criou o IDH e quando? Então temos aqui um subtópico. Quem criou o IDH? Que já vai responder. Foi criado em 1990 por Mahbub-ul Haq, economista paquistanês, em colaboração com Amartya Sen, economista indiano e ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998. Então, essa é a resposta da questão número 3. Foi criada em 1990 por esse paquistanês, Mahbub, em colaboração com esse indiano, Amartya. Ok? Então, temos aí 30 anos, né, da criação do IDH e até hoje é utilizado. Veja como esse indicador social é importante até hoje. Tá certo? Vamos para a questão número agora 4. Que aspectos do IDH leva em consideração? Quais são os 3 principais? Tá aqui outro subtópico, o que leva em consideração. Então, nós temos aqui os 3 pilares do IDH. São esses 3 aqui: educação, saúde e renda. A educação refere-se ao nível de conhecimento da população. Então, se uma população ela tem uma grande
quantidade de pessoas alfabetizadas, escolarizadas, certo? No nível superior de ensino e tal, o IDH tende a ser melhor. Com relação à saúde, refere-se à qualidade de vida, observada a esperança de vida ao nascer, leva em consideração o número de mortes precoces e assim por diante. Então, se um país tem uma população que vive muito tempo, o IDH tende a ser melhor. Isso é um reflexo de que a saúde está indo bem no país. E a renda, que é o que a gente já falou, tem a ver com o PIB, per capita, ou por cabeça. Então, você pega a riqueza que é produzida no país durante um ano, divide pela população, por cabeça, aí você vai chegar no PIB. Renda refere-se à possibilidade de um nível de vida com dignidade. Então, se um país tem população que tem uma boa renda, tende a ter um bom IDH. Então, esses são os três fatores que são usados aí como referência para a criação do IDH de um país, certo? Próxima questão. Como é feito o cálculo do IDH? Embaixo responde. Como é calculado o IDH? O cálculo do IDH é feito anualmente e trata-se de uma média entre as três dimensões consideradas na análise: renda, saúde e educação. Tendo cada dimensão o mesmo peso no cálculo a ser realizado. Para cada uma delas, é criado um índice que seleciona os valores mínimo e máximo entre 0 e 1, a fim de chegar-se a uma média. Então, supondo que na saúde, na educação e na renda, a gente tem uma média de 0,5, 0,7 e 0,4. Então, a média desse país, aliás, 0,5, 0,6 e 0,4. Então, o IDH desse país vai ser 0,5, porque é uma média entre as três situações aqui: renda, saúde e educação. Tá? Os detalhes matemáticos de como é feito cada um dos cálculos aqui, vocês podem observar se tiverem curiosidade, podem analisar melhor aqui nessa fonte de pesquisa, brasilescola.org.br, o link que eu passei para vocês. Essa foi a aula de geografia, correção. O próximo agora vai ser sobre filosofia, a ética em Epicuro. Tá certo? As questões de filosofia também são 5 questões. A primeira quer saber, quando surgiu a doutrina de Epicuro, como era a vida social na polis, ou na cidade, né? E aí, como era a cidade na época de Epicuro, quando surgiu a doutrina dele? A doutrina de Epicuro surgiu em um momento de insatisfação com as condições na cidade e estado gregas. A vida social na polis era leviana e marcada pela injustiça social. O poder se concentrava na mão de poucos. A aristocracia urbana, não havia felicidade entre os homens no contexto social, no qual as pessoas se interessavam estritamente pelas riquezas e pelo poder. Então veja que havia problemas na sociedade aqui na polis, onde Epicuro ele percebeu isso, né? Havia injustiça, as pessoas não eram felizes porque havia desigualdade social, as pessoas se interessavam muito pela riqueza e pelo poder, e com certeza isso oprimia algumas pessoas que não tinham muita renda, muito dinheiro, né? Então isso prejudicou a sociedade na época de Epicuro. Cidades e estados. O que são cidades e estados? Havia algumas cidades e estados muito importantes na Grécia Antiga, certo? A Esparta era uma, por exemplo, Corinto. Havia outras como Atenas também, que era a principal. Então, elas eram autossuficientes em muitos aspectos e tinham um seu governo ali, cuidando dos problemas que eram bastante frequentes, né? Não era como hoje em dia nós temos, né? Os países unificados. A Grécia era a Grécia Antiga, né? Haviam várias cidades-estados diferentes, né? Cada um com seus interesses particulares, né? Não havia uma união entre essas cidades, por assim dizer. Vamos para a questão número 2. A doutrina de Epicuro era contra o quê? Como ela era dividida? Então, sabendo que a sociedade era desse jeito, com problemas, a doutrina de Epicuro era contra o quê?
Epicuro criou sua doutrina contra a superstição e os bens materiais, voltada para uma reflexão interior e busca da verdadeira felicidade. Então, com relação aos bens materiais, Epicuro acreditava que não era a verdadeira felicidade, né? Então, ele criou uma doutrina contra essa superstição, tá bom? Buscando a verdadeira felicidade. E a doutrina dele era dividida em canônica, física e ética. Essa era a divisão, essas três composições: canônica, física e ética. 3. Para Epicuro, como a felicidade seria alcançada? Para Epicuro, como a felicidade seria alcançada? Bom, se não é através do dinheiro, é por meio de quê? Aqui, por meio do controle dos medos e dos desejos, da maneira que seja possível chegar à ataraxia, a qual representa um estado de prazer estável e equilíbrio e, consequentemente, um estado de tranquilidade e ausência de perturbações. Então, ó, não fala em dinheiro aqui, não fala nisso daqui que a gente observou, né? Riquezas e poder. E sim o controle dos medos, dos desejos, para chegar na ataraxia, que seria um estado de prazer, né? E equilíbrio, para conseguir tranquilidade, ausência de perturbações. Então, a pessoa está satisfeita, resumindo, né? Tranquilo, relaxado. Essa é a doutrina de Epicuro, em resumo, né? Com relação à felicidade. 4. Na visão de Epicuro, que 2 tipos de prazeres existem. Então, conforme Epicuro, há prazeres maus e violentos, decorrentes do vício, que são passageiros, provocam somente a insatisfação e dor. E há prazeres decorrentes da busca moderada da felicidade. Então, existem pessoas más, existem pessoas boas, né? Na visão de Epicuro, os maus e violentos teriam esse prazer, né? Que são passageiros, provocam insatisfação e dor. Constantemente essas pessoas procuram isso, né? Não se dão por satisfeitos nunca, infelizmente. E as pessoas que não são ligadas a isso buscam prazeres na busca moderada da felicidade. Tentando achar essa ataraxia que a gente observou. Questão número 3. Essa é a resposta. Vamos para a próxima agora. A 5ª. Para alcançar a felicidade, Epicuro criou 4 remédios. Indique quais são esses 4 remédios. Quando que fala remédio, pessoal, não é que ele era um médico e estava procurando receitar remédios para a pessoa comprar numa farmácia. Não era isso, não. É no sentido de, tipo assim, buscar uma cura, uma solução, tá? Não é ligado à medicina, não é literal. Tá bom? E aí? Quais seriam esses 4 remédios? Tá aqui. Por isso que está entre aspas, só, remédios, não é literalmente, é só um sentido simbólico, tá? Sentido figurativo. Não se deve temer os deuses, porque na época da Grécia Antiga as pessoas tinham esse temor, até às vezes prejudicial dos deuses, né? Havia Zeus, né, que era o maior de todos, Poseidon, Afrodite, e assim por diante. Outra, não se deve temer a morte. Algumas pessoas com esse temor, né, acabavam ficando bastante atormentadas, né, e perturbadas, o que atrapalhava para encontrar a felicidade. 3, o bem não é difícil de se alcançar, ou seja, as pessoas deviam ter esperança, né, que poderiam alcançar esse bem, né, fazer o bem, e ele estava ao alcance de todos. E 4, os males não são difíceis de suportar. Para Epicuro, essas são os 4 remédios na busca para alcançar a felicidade, tá bom? E assim a gente finaliza a nossa correção para hoje, tanto de geografia como de filosofia. Espero que tenha ficado claro, mas caso surja alguma dúvida, pode ficar à vontade para me perguntar no grupo do WhatsApp da turma de vocês, ou se não, pelo privado ou nos comentários do YouTube mesmo, que eu posso fazer a leitura e responder aqui mesmo, certo? Então é isso. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau.